Fala trader, tudo bem? Finalizando então a semana aqui do dia 22 pós-feriado aqui no pregão. E olha só, aqui nesse padrão aqui podemos identificar aqui, ó, analisando aqui o pregão então do dia 22, é esse pregão aqui, é esse gráfico aqui que nós vamos analisar agora. E de cara já duas estratégias aqui do Garra. De cara já o Garra 3 e o Garra DS. Vamos lá? Então, aumentando aqui um pouco. Olha só. Iniciamos então o dia com um candle forte que eu estou aproveitando os traçamentos de suporte e resistência dos gráficos da semana, né? Toda. Então, nem mexi aqui. Vou analisar só com os traçamentos que eu fiz os pregões anteriores e começamos aqui com o Garra 3 no primeiro candle, identificando com um candle de alta. Então, lembrando o Garra 3, candle de alta, ou ele vai continuar a tendência de alta, ou ele vai vir fazer o pullback do gap, ou ele vai vir fechar o gap. Então, estamos aqui num candle de alta e por mais que seja um candle de força aqui vendedora, ele atingiu aqui o máximo e subiu, ele me mostrou um gatilho invisível, que olha só o tamanho da sombra que ele deixou. Então, os vendedores aqui não tiveram fôlego para continuar, mas ele veio praticamente aqui quase fazer o fechamento do gap. Então aqui ele fez um pullback do gap, porque ele atingiu essa linha aqui de suporte do pregão do dia anterior, ele não ultrapassou, e também ele ficou entre as médias móveis aqui, ó, de 22 e 71. Olha como é interessante e como é muito importante você fazer ter suporte. É o que eu sempre falo, não precisa complicar muito. Não tem o que complicar. Você faz o suporte, a resistência, o Fibonacci, você tem ali a tua VWAP, que ele vem sempre, ele procura o gráfico, os grandes players trabalham muito com esse indicativo que é VWAP, então ele sempre vem, ele procura tocar na VWAP. E as médias móveis, já disse, são de 21 períodos e 71 períodos, onde os candles eles vêm bater, eles vêm fechar. Então aqui, por exemplo, olha só quantos indicativos. Por que eu não continuei aqui um gap de alta? Ele vem fechar, ele quase que fechou o gap aqui, mas esse candle especificamente, ele bateu na linha de suporte, ele bateu na média móvel de 71, ele bateu na média móvel aqui de 22 e ele não teve continuidade, porque isso daqui são três. Na verdade, são 4 indicativos aqui. Ele veio praticamente fazer o pullback do gap, que ele quase que fechou o gap. Primeiro, ele pegou a média móvel de 22, ele pegou a linha de suporte do pregão do dia anterior e ele pegou a média móvel de 72. É muita coisa, tá? É muita coisa para ele ter rompido todos esses parâmetros que estavam como um chão assim, um chão com um cimento altamente impactado aqui, porque ele teria que romper isso e ele não teve força para romper, e aí ele segue com tudo, seguindo aqui a VWAP, que me mostra uma tendência de alta, volume financeiro mediano, não estava aqui muito, mas aqui me mostra que o primeiro candle aqui, ele me mostra que um candle é um volume financeiro bem grande, de 4 bilhões 286 mil, cadê? Fugiu aqui o 990, é muita coisa, né? Até me perdi nos números, mas um candle assim, mega gigante, né? Olha só, deixa eu colocar aqui, aumentar aqui um pouco, fazendo análise aqui do início do pregão, né? Vamos colocar aqui. Olha só, esse candle ele movimentou, olha, 0,37% positivo, 440 pontos, só esse candle. Então foram 177.000,68 contratos negociados, movimentando 4,29 bilhões.
Só nesse candle é muita coisa, né? A gente não é nada. Com o nosso 1, 2, 3 contratinhos, nós não somos nada, nada, nada. A gente é insignificante para o mercado, insignificante para os big players e grandes instituições, mas a gente sabe como tirar o nosso dinheiro aqui suado, que não é muito fácil. Parece fácil eu fazendo essas análises, mostrando, porém não é. Leva algum tempo para você entender, absorver e ter a segurança, né? O medo é uma coisa que impede muita gente de fazer às vezes, e a insegurança também atrapalha um pouco, mas isso tudo você supera com o tempo. Então vamos lá, o próximo que então ele não teve esse, ele começou aqui com que a força vendedora com tudo, porém perdeu a força aqui nesses todos esses parâmetros aqui que serviu de suporte e foi com tudo para cima nesse candle aqui mega gigante. E volume financeiro aqui ele subiu um pouco, o próximo candle, um candle aqui pequeno, aqui mostra claramente o ataque aqui dos compradores, o mercado tentando derrubar aqui, porém batendo aqui na VWAP e ele vem com tudo. Então uma ótima oportunidade, né? Uma ótima oportunidade de compra seria que após esse candle aqui, já que ele não teve força para romper, seria após esse candle aqui de força, com o seu alvo aqui, nessa linha aqui com 326 pontos, com o seu alvo, então aqui nessa linha de tendência, com o seu stop loss aqui abaixo. Então, a entrada aqui, o seu stop loss aqui 300 e com o seu alvo aqui 350, praticamente 1 por 1. E ele vem fechar aqui e ele bate a meta aqui. Tá, agarra 3 porque ele veio fazer o pullback do gap, porém, no candle das 11 horas, aqui no candle das 11 horas, 10h55 ele vem exatamente fechar. Então, garra 3, fechamento do gap. Aqui fez o pullback do gap, respeitou, veio buscar o topo. Você tem que ir com o estouro da boiada. Se tá todo mundo comprando, você compra também. Se tá todo mundo vendendo, você vende também. Pô, se você tá vendo que aqui tem um ataque aqui dos compradores, tá todo mundo vendendo. Geralmente, início do pregão, ou tá todo mundo comprando, ou tá todo mundo vendendo. Você tem que pegar a tendência. Para que você vai vender se tá todo mundo comprando? Se tá mostrando aqui, olha, os que tem muito mais candle aqui verde do que vermelho. Então, você vai, se tá todo mundo comprando, por que você vai contra? Você tem que ir sempre no estouro da boiada, sempre a favor da tendência. Então, e qual é a tendência? Se você vê que está comprando, aqui já mostrou um candle forte, aqui outro também, candle pequenininho, análise gráfica e técnica, candle pequenininho aqui de força. Olha o volume financeiro desse aqui, olha, o volume financeiro de 4,8, então, e aqui, olha só, 1,93 bilhões, aqui nós tivemos 25 mil contratos. Aqui nós tivemos contratos de negociação 79 mil apenas. Aqui nós tivemos 168. Pô, bota o mouse em cima do candle e começa a abrir a tua mente. Aqui ele movimentou muito mais, teve muito mais players aqui comprando do que vendendo. E então aqui ele tentou, que também tentou, e aqui você olha no volume financeiro, nenhum desses candles ele conseguiu chegar na máxima desse candle anterior, né? E daí você abaixa aqui, aí você vê um ataque aqui de novo aqui da força compradora, um candle que ultrapassa o candle anterior de compra, e olha, e vem, e aí você pega e dá teu tiro. Um contrato quer operar com como aqui é uma margem pequena, né? Então aqui é uma margem pequena de 300 e aqui, então muito que provável, né, que você fez aí 2, 3, 4, 5 contratos para essa margem pequena que te deu uma rentabilidade aqui muito boa. Por que não acima disso? Porque aqui nós sabemos, e eu vou morrer falando, que faz a tua meta, não faz a tua meta acima dessa linha. Aqui nós já temos uma linha de tendência do gráfico do pregão do dia anterior. Para aqui. E não para, outra dica também que eu vou dar, não para em cima aqui, por mais que aqui rompeu, olha.
ele bateu. Então, se você fez a tua meta aqui, o teu stop gain bem aqui em cima, foi atingido, porque ele bateu. Mas só que muitas vezes, ele não bate. Então, olha, qual seria um local perfeito? Colocar aqui, ó, a tua meta aqui. Você fez a entrada aqui, né? Tua meta aqui. E o teu stop loss abaixo dessa linha aqui. Então, você teria com teu stop loss abaixo da VWAP e abaixo da linha de suporte. Pô, te dá uma certa garantia, né? Te garante mais. Com a tua meta aqui, não deixa para colocar muito em cima, que às vezes ele não chega aqui em cima. Então você sabe que a tendência é vir buscar topos e fundos. E parou aqui. Parou aqui, não teve continuidade, então você já se liga. Opa, pode ser que aqui eu tenho uma zona de exaustão. E que foi justamente, até eu vou colocar uma cerquinha aqui que eu gosto, olha. Então aqui nós identificamos, logo aqui na primeira 1 hora de abertura do pregão, com altos índices aqui, uma zona de exaustão. O que aconteceu? A força compradora, ela vieram comprando, pá, bateu na linha de tendência do suporte da tendência do pregão do dia anterior. Aqui a gente identifica uma exaustão, mostrando aqui, olha, tentou mais um candle, não conseguiu romper essa tendência, deixou aqui pavio. Então, olha só, pavio, aqui vem quase que praticamente um doji, indecisão no mercado, e aqui ele rompe. Opa! Ele não mostrou. Então, aqui identificamos uma tendência e aqui nós temos aqui 2 toques de 2 candles. Então, nós temos aqui um fundo duplo e temos um rompimento. Rompeu o fundo duplo, rompeu a VWAP, rompeu a média móvel. E o próximo candle, qual é? Um mega super candle movimentando 417 mil contratos com 10,7 bilhões de negócios aqui, de movimentação. Olha o tamanho desse volume financeiro. Forte aqui, me mostrando uma alta tendência, né? Então, todo mundo que comprou aqui tá vendendo. E ele vem com tudo. Vem com tudo e para aqui. Justamente aqui, às 11 horas, para. Opa! Então, parou. Muito que provável que você fez até aqui. Aqui nós não temos um parâmetro, né? Não temos um parâmetro para baixo de marcação. Aliás, até temos aqui muito aqui embaixo dos pregões lá de não sei aonde. Mas olha só, do pregão do dia anterior da semana nós não temos nenhuma. Então ele rompeu e não deu continuidade. Então aqui nesse exato momento vem a estratégia garra DS. Bateu e subiu com tudo. Descida versus subida. Qual é a sua... qual aqui não seria um harami de alta? Não seria, porque esse candle teria que estar mais aqui no meio. Mais como se fosse que um bebê, né, uma mamãe grávida aqui. Mas aqui a gente identificou que deu esse ataque, né? De todo mundo vendendo aqui, e aqui parou. Com esse candle, opa! Então você fica esperto, né? Você fica esperto o que seria esse espertais aqui. Aqui teve um fundo duplo desses 2 candles. Então, qual é a minha análise? E eu não estou dizendo que a minha análise é a certa. Eu estou dizendo que é a minha análise. É como eu analiso. Então, qual é o meu parâmetro? Então, no garra DS. Então, aqui os vendedores perderam a força. E como teve 2 toques aqui, então um topo duplo, eu marco aqui uma linha aqui de suporte. Se tivesse o rompimento aqui, então a tendência ela continuaria. Não teve rompimento. Então ele bateu aqui, subiu. O próximo candle foi um candle verde. Então, para mim, na minha cabeça, tá? Se aqui ele não teve continuidade e aqui eu marquei o nível do candle, o último candle antes da reversão é esse. Então, esse daqui, como eu já expliquei, eu já mostrei em outros vídeos aqui, a minha análise é essa.
eu vou entrar no rompimento dessas duas marcações, ou nessa ou nessa. No caso, teve nessa. Então aqui o garra desce, descida agora subir, tudo que desce sobe. E aqui no rompimento não deu outro, e ele veio subir lá em cima. Só que nessa entrada aqui, até lá em cima, 1000 pontos. 1000 pontos com stop loss aqui abaixo, que seria de aqui na entrada, o meu stop loss aqui de 347 pontos, com o meu stop gain aqui em 1000 pontos. Aqui garra 3, fechando o gap, né? Aqui no primeira parte do dia, que é onde acontece, que é onde tem alta volatilidade, que é onde tem alto volume financeiro. Duas estratégias aqui do garra. Garra 3, vindo fechar o gap, e o garra DS. Bacana, né? Então, nesse pregão aqui do dia 22, pós-rompimento, pós-feriadão aqui, então a bolsa apresentou muita volatilidade e fechou em queda, né, acompanhando o mercado norte-americano devido um anúncio aí de fontes próximas ao presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que disse que uma provável elevação aí dos juros dos impostos americanos. No Brasil, o principal índice da B3 encerrou os negócios em baixa de 0,57% aos 119.371 pontos. O dólar teve aí desde das primeiras horas aí de negociação, ele teve uma alta e depois encerrou aí em queda de 7%, que foi aí um sétimo recuo consecutivo, caindo, aliás, desculpa, não foi 7%. Ele caiu 1,65%, sendo vendido a R$ 5,45. Então, olha só, encerramos então esse pregão da semana e olha só, muito bacana essas análises, né? Então, por hoje é só. Um abraço e bora pro Game Trader. Tchau, tchau. What about us?